movimentado na política nacional, com operação deflagrada em vários estados e investigação avançando, é Raniele Veloso, de Brasília. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, a semana começou com a operação da Polícia Federal. É a segunda etapa da Operação Vigilância Aproximada, que tem como objetivo investigar a ABIN Paralelo, uma organização criminosa que foi montada dentro da Agência Brasileira de Inteligência e hoje teve como alvo núcleo político. O alvo principal da operação, que envolveu 9 mandados de busca e apreensão, foi o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o sigilo que foi derrubado agora à tarde, a PF flagrou uma conversa entre a assessora de Carlos Bolsonaro, Luciana Almeida, que pedia ajuda à assessora de Alexandre Ramagem, que na época comandava a ABIN, a Priscila Silva. A gente está vendo aí, inclusive, o print dessa conversa, ela pedindo uma ajuda para a assessora de Ramagem, e a assessora de Ramagem devolve essa mensagem com um número de inquérito que envolvia o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, e os seus 3 filhos, com o nome da delegada responsável pelo caso e também o nome do escrivão. Também foram apreendidos vários materiais, 3 computadores e um celular somente de Carlos Bolsonaro, mas o que chamou a atenção foi um computador da ABIN, que foi apreendido com o militar Jean Carlo Gomes Rodrigues. Ele que é assessor direto de Carlos Bolsonaro, mas também é casado com uma servidora da ABIN, que disse que vai abrir uma sindicância para saber o que esse computador estava fazendo na casa. Bom, também de acordo com a decisão de Moraes de hoje, há provas suficientes que indicam uma organização criminosa infiltrada na ABIN e que, segundo a Polícia Federal, esse grupo, na verdade, é uma célula de um grupo muito maior responsável por realizar a contra-inteligência de Estado. Os investigados podem responder a crimes como invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e também interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas sem a devida autorização judicial. A Polícia Federal também deu detalhes de outras investigações que envolvem o alvo principal da semana passada, Alexandre Ramagem, que chegou a imprimir inquéritos eleitorais sigilosos no Rio de Janeiro com nomes das pessoas e até partidos políticos. Isso tudo faz parte dessa organização e aí eles dividiram, a Polícia Federal dividiu em núcleos. O núcleo que comandava seria Ramagem, que comandava a ABIN, e o núcleo político seria Carlos Bolsonaro, junto ali com os seus assessores. A ABIN seria usada de forma paralela para monitorar, por meio de um programa espião, opositores políticos e outras pessoas da família ali Bolsonaro. Só lembrando que ontem Bolsonaro estava reunido com os filhos e fez aquela super live ao lado ali dos 3 filhos, inclusive citou Ramagem, elogiou Ramagem. É uma forma também, a gente entende assim nos bastidores, de demonstrar a força de Bolsonaro e sua família. E hoje pela manhã, quando a Polícia Federal bateu a porta deles em Angra dos Reis, onde eles estão, eles tinham saído para pescar, coisa inclusive que o assessor de Bolsonaro, Fábio Van Garten, veio a público dizer que a Polícia Federal não chegou a encontrá-los, que eles tinham saído para pescar. Mas depois, né, inclusive temos imagens da PF ali junto com Bolsonaro e os filhos dele. A gente fica por aqui, mais informações a gente pode retornar ainda nessa edição, mas toda semana a gente tem muito o que falar desse e de outros assuntos. Ananias. Tá, então, muito obrigado, Raniele Veloso, de Brasília, trazendo para a gente um apanhado do que foi esse dia bastante movimentado com a operação da PF, neste caso da ABIN Paralela. E o portal meionorte.com também está acompanhando para e passo o caso e traz em destaque. Agora, no meionorte.com, QR Code na tela, você acessa na íntegra. Carlos Bolsonaro vai prestar depoimento à PF amanhã, na próxima terça-feira. Carlos Bolsonaro vai prestar depoimento. A informação foi trazida pelo próprio ex-presidente, que informou que está programado o depoimento do filho para amanhã
à Polícia Federal em razão de toda a operação deflagrada hoje pela Polícia Federal. Bastante material apreendido, computadores, celulares, pendrives, tudo dentro desta investigação em busca de elementos de prova para estes indícios já apontados pelo ministro Alexandre de Moraes para autorizar a deflagração da operação contra esses alvos no dia de hoje. Osmando, chama muita atenção esse ponto onde a Polícia Federal aponta que uma assessora de Carlos Bolsonaro pediu dados de ações contra o ex-presidente da República na ABIN, na Agência Brasileira de Inteligência. Como é que você vê toda esta operação no dia de hoje, em especial esse ponto, onde parece que há um pedido. E dentro desse pedido, a investigação aponta para uma organização dentro da ABIN em busca de informações sobre aliados e sobre adversários do ex-presidente. Olha, Nisa, a gente vem acompanhando o que a Polícia Federal já vinha apurando em relação ao Ramagem, que é esse delegado que foi diretor da ABIN e que fazia uso indevido da ABIN para servir a interesses políticos externos à orientação e à finalidade do órgão. Mas essa conexão de hoje é gravíssima, porque ela chega ao coração da família Bolsonaro, porque sabe-se que o Carlos sempre teve um papel importante no comando, inclusive da comunicação governamental, com domínio, controle absoluto das redes sociais, e estava, inclusive, indicado como o coordenador de campanha do Ramagem, que seria candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Então, há uma conexão gravíssima que a cada dia se aproxima da família e que pode chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo uso da ABIN para fins eleitorais, para fins políticos e para monitoramento dos adversários. Eu acompanhei bastante hoje as informações e a indicação de que se isso for comprovado com o material recolhido hoje de telefones e de computadores de Carlos Bolsonaro e de seus assessores, que ele realmente tem conexão e está comprometido com esses crimes, ele pode estar em curso em 3 crimes, que somados pode dar até 16 anos de prisão e que pode dar, inclusive, cárcere em regime fechado. Agrava-se o fato ainda de punibilidade do Carlos Bolsonaro e do Ramagem, o fato de que eles atuaram contra autoridades federais, no caso, ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, é uma situação gravíssima. A cada dia, os inquéritos, as investigações comandadas pelo ministro Alexandre de Moraes vão se avolumando, vão se aprofundando e vão a cada momento trazendo elementos de provas que podem realmente levar à prisão e ao esclarecimento de tudo que eles cometeram no exercício do poder. Qual era o papel, qual era o objetivo de uma ABIN paralela dentro do projeto dos Bolsonaro no país? Ananias, esses movimentos que a gente está vendo muito mais claramente depois que passou o processo eleitoral, as investigações sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, eles mostram que há um plano autoritário do ex-presidente do grupo dele para o Brasil. Desde o primeiro momento, agora fica bem claro, o plano era ele se perpetuar no poder continuamente. Se ele não conseguisse eleições, pelas urnas que ele insistia em dizer que eram inseguras, que o sistema era fraudável, pela força. E tudo isso faz parte do mesmo plano. O emparelhamento da Polícia Rodoviária Federal, da ABIN,
a tentativa de aparelhar a própria Polícia Federal, o aparelhamento político, o aparelhamento bolsonarista dessas instituições, tinha como fim último a perpetuação do ex-presidente Bolsonaro no poder. Agora, eu fico pensando, se a história da eleição de 2022 tivesse sido outra, hoje o deputado federal Alexandre Ramagem, que é pré-candidato a prefeito do Rio, que poderia ter sido ministro do Supremo Tribunal Federal, poderia ter sido indicado. Era de livre indicação do presidente. Ele poderia ser o nosso ministro da Justiça, por exemplo. E isso é assustador, porque era alguém que usou o aparato do Estado, o aparelho do Estado, para fazer dossiês e monitorar fisicamente, geograficamente, desafetos do chefe dele, do ex-presidente Bolsonaro. E olha, por muito menos, o então presidente Richard Nixon teve de renunciar nos Estados Unidos, no começo da década de 1970. Lá ele espionou só o partido rival. Não espionou o ministro da Suprema Corte. Não... A estimativa de pessoas espionadas nesse esquema é de 1.500 pessoas. Sim, olha, o céu é o limite, porque e o que é pior? Ministros da Suprema Corte, deputados e senadores, né? Senadores da CPI da Covid-19, por exemplo, que estavam dando, entre aspas, dor de cabeça ao presidente naquela época. Então era um esquema criminoso, não podemos normalizar, não é pouca coisa. A estratégia bolsonarista hoje é a de vitimismo, para ver se cola. Tá todo mundo dizendo, hoje eu e a Apoliana, a gente ouviu um bolsonarista muito conhecido aqui no Piauí, não é, Apoliana? Ele dizia o seguinte: perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro, perseguição. E usaram o caso das joias, né, que o governo saudita presenteou o país. E agora estão usando o Alexandre Ramagem. Quer dizer, esse discurso de vitimismo, e eles estão usando as redes sociais para tentar convencer a população de que é apenas uma orquestração política para minar Bolsonaro, os filhos e a pré-candidatura de Ramagem no Rio. E lembrando, Apoliana, que isso vem do começo do governo. Foi denunciado ali pelo primeiro-ministro que rompeu com o governo, Bebiano, Sim. que depois veio a falecer. No decorrer do governo, denunciado por Sérgio Moro, quando saiu do governo. Gente lá de dentro, né? E apontou a interferência na Polícia Federal, para você ver. Ou seja, vários momentos dentro do governo, quando se aponta para rupturas, pessoas que romperam saíram fazendo justamente essa denúncia de interferência. Sem contar as reuniões e lives do presidente, onde ele sempre defendeu uma Polícia Federal para lhe defender junto com seus filhos. Então, o que a gente passa a ver a partir de agora é a materialização disso. E na sua avaliação, onde vai chegar, Poliana? Ananias, quando um governo democraticamente eleito se torna autoritário, né, a gente vê esses sinais. Acho que você está falando, desde o começo a gente tinha pistas sobre como a família Bolsonaro, o próprio presidente Jair Bolsonaro, meio que tratava a presidência da República como algo que fosse inteiramente ao seu dispor, para lhe favorecer, para favorecer os aliados, não apenas no sentido político da coisa. Quem está no poder, claro, vai privilegiar os parceiros políticos, mas parece que a presidência da República estava unicamente a serviço deles e a gente ainda não tinha a dimensão, a extensão de até onde isso ia. O primeiro grande sinal foi aquela reunião ministerial em que Bolsonaro falava abertamente sobre uma intenção de controlar forças de segurança, de pedir informações para si. A gente viu depois o próprio caso das joias que o Ari lembrou que foi citado hoje mais cedo, em alguns momentos em que aquilo que era de domínio do Estado passou a ser incorporado a acervos pessoais e agora a gente vê bem claramente como a estrutura do Estado estava sendo utilizada para o benefício da família Bolsonaro. Pelo menos é isso que as suspeitas hoje apontam através dessa operação da Polícia Federal.
realmente a gente pensava que o caso ali das joias seria o limite da apropriação daquilo que é público, mas eu não saberia nem te responder, Ananias, até onde isso vai, porque a partir do momento em que a gente descobre um escândalo como esse, do uso da nossa agência de inteligência para favorecimento pessoal, como as investigações é o que elas estão apontando, e a Polícia Federal, eu acredito que ela vai chegar mais fundo, de fato, sobre como essas informações beneficiaram e quem especificamente elas beneficiaram. Então, eu não sei até o fundo desse poço em que a República estava enfiada, não. Olha, foram 18 itens apreendidos em locais ligados a Carlos Bolsonaro. Foi cumprido mandado de busca e apreensão no seu gabinete, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, na sua residência no Rio e também na residência em Angra. 18 itens, vamos ver o que esses itens vão falar. E amanhã tem o depoimento do vereador. Alessio. Ananias, eu fico na torcida, né, para que essa investigação avance e não só a gente saiba esses detalhes, né, mas para que chegue realmente em algum tipo de punição, porque a gente, de certa forma, foi muito frustrado com essas situações que o Ari e a Poliana colocaram de investigações que já apontaram culpa, que já apontaram culpados, mas que nada aconteceu até agora, né? Então, realmente é um pouco frustrante a gente acompanhar essas investigações, porque, no final das contas, existe um certo receio de impactar diretamente o principal líder desse grupo político, com medo, talvez, de uma reação do seu grupo de apoiadores, mas, como a gente comentou na semana passada, ninguém está acima da lei, todo mundo tem que ser investigado e, caso seja necessário, também tem que ser punido. Então, eu fico na torcida para que essa investigação avance, para que chegue realmente nos principais envolvidos. Hoje, essa operação coloca, como o seu Zé Osmando colocou, a família Bolsonaro no centro dessas discussões, dessas investigações, porque, na verdade, era quem era mais beneficiado, né? Uma investigação que aponta aí uma interferência durante o mandato do ex-presidente Bolsonaro. Então, por isso, eles estão agora no centro, né? No alvo principal dessa investigação. Não é, na minha visão, uma perseguição política, mas sim uma perseguição dos fatos, de apurar quem realmente estava sendo beneficiado, quem estava se aproveitando e que, na minha opinião, Ananias, seria realmente o ex-presidente, não seria o governo como um todo, porque qual seria o interesse público da instituição, do governo federal, com esse aparelhamento, né, da principal agência de inteligência brasileira? Então, seria realmente um favorecimento para o ex-presidente, para as pessoas no seu entorno, para que não fossem investigados e que, de certa forma, nessas investigações não fossem punidos, Ananias. Muito bem, vamos acompanhar mais um